Da noite, o ectoplasma. Já soltei um monte de ectoplasma aqui, estou suando já. Obrigada, minha. Bom, gente, boa noite. Boa noite. Vamos aproveitar, né, que está todo mundo, né, com os ânimos positivos. A gente vai falar um pouquinho de ectoplasma. Uma das coisas mais difíceis que tem sobre ectoplasma é definir o que é. E todo assunto que a gente fala, a gente começa pela definição, né? Então, não sei se vocês já viram várias fotos, tem muitas fotos da época do Chico Xavier, quando ele era muito ativo, né? Que são emanações que saem do corpo dos médios, parece uma nuvem, fica, né, sai pela boca, às vezes pelo nariz, às vezes pelos ouvidos. Não sei se vocês já viram essas fotos, são muito comuns, né? Eram pelo menos nos anos 60, 50, 60. E essa emanação, essa nuvem, por assim dizer, é o que é chamado de ectoplasma. Bom, o que isso tem a ver com o espiritismo? É muito mais do que o que a gente imagina, né? E essa formação, essa nuvem, digamos assim, ela começou a ser estudada mais ou menos no ano de 1900. Então, tem muito tempo. Começou a ser estudada na França por um fisiologista chamado Charles Richer, e ele queria entender como é que podia sair um negócio dos médios. O que era aquilo, que substância era aquela. Ele queria estudar fisicamente. Qual que é a química daquilo ali, o que tem ali, né? E ele começou a estudar, foi lá fazendo suas descobertas. Enquanto isso, em 1902, sem um saber do outro, um cientista estava estudando células na Alemanha, chamado Notzing. Esse Notzing começou a notar que a célula fazia lá o metabolismo dela, né? Você tem a nutrição ali, ele estava olhando isso no microscópio. E ele notava que tinha algum tipo de energia que ficava em volta da célula. E ele não sabia para que servia. Aí ele foi aprofundando os estudos, né? Montou uma equipe e tal, e eles falaram, realmente é uma formação assim, parece uma nuvem que fica fora da célula. E aí, como os dois estudos, um não sabia do outro, mas como eles foram ficando mais, digamos assim, populares na Europa, eles acabaram entendendo o que era, né? Que a formação que sai do corpo do médio e tal, na verdade, são milhões e milhões de células que geram aquilo ali. Cada célula gera um pouquinho da nuvem, quando você junta tudo, dá uma nuvem grande, que são essas formações. Então, isso que é ectoplasma. Então, o ectoplasma, ele começa como pesquisa científica, completamente fora do espiritismo, fora do espiritualismo, inclusive. Ele começa porque os cientistas querem entender o que tem ali. Bom, para que serve esse negócio? Em primeiro lugar, todos nós geramos ectoplasma. Ectoplasma é gerado por todas as células que nós temos. Não é gerado por espírito. O espírito não gera ectoplasma nenhum. O espírito utiliza o ectoplasma. O ectoplasma é o meio que os espíritos desencarnados têm de operar no mundo material. Então, por exemplo, quando você vai lá no livro da Gênesis, né, e Allan Kardec diz que as células mal-sãs são substituídas por células sãs, isso é como se fosse, entre aspas, uma cirurgia, né? Alguém tem que colocar a mão ali, tirar uma célula e colocar outra. Para que isso aconteça, é um evento físico, substituição de células é algo no plano material. Para que isso aconteça, tem que ter ectoplasma ali. Os espíritos que estão assistindo o doente, o médico na cirurgia, seja lá o que for, eles têm que se utilizar desse ectoplasma. Então, todos nós geramos ectoplasma. E aí começa a ficar mais interessante, porque quando você vai fazer esse tipo de pesquisa, se você pudesse pegar nessa substância, então, por exemplo, saiu que ela foi exteriorizada do médium alguma formação. Se você colocar a mão para tentar definir, dar a sua própria definição, ele é muito esquisito. Ele é uma coisa mais ou menos fria, úmida. A gente fala que ele é semilíquido. Semilíquido é uma palavra, peraí, ou é líquido ou não é? Mas olha só, alguém já esbarrou numa teia de aranha? Tem hora que você não sabe se é uma coisa que foi líquida ou se é uma coisa... Não é esquisito? Você fica na dúvida. Até você olhar e ver a forma teia de aranha, que não é líquido, mas na hora você fica... É algo mais ou menos assim. Então você fica nessa dúvida, né? Mas ele é semilíquido. E uma das características mais interessantes do ectoplasma é a capacidade de adensamento. Como uma nuvem, por exemplo. O que é uma nuvem? Existe uma formação de moléculas, essas moléculas começam a se aproximar umas das outras, começam a adensar e a gente consegue ver.
Se dispersar a nuvem, a gente fala, não tem mais nuvem. Porque nuvens pressupõe que são as mesmas moléculas, que quando não tem nuvem, são as mesmas moléculas, que eu só não consigo ver porque não estão atensadas. Então, os espíritos que provocam essas emanações para fora dos médios, eles conseguem atensar esse ectoplasma que vem do corpo do médio, a gente vai entrar em detalhe daqui a pouco, e colocar uma formação. Por exemplo, pode ser a imagem de uma pessoa, pode ser uma imagem de um objeto, depende de qual o propósito do espírito, por que ele está fazendo aquilo, mas tem a ver com o adensamento, a capacidade que esses espíritos têm de adensar essa substância, essa energia que é gerada por cada uma dos nossos 70 trilhões de células. Nós geramos isso. O espírito não gera ectoplasma nenhum. O espírito usa o ectoplasma que nós geramos. Esse ectoplasma, ele é muito sensível à luz. Muito sensível à luz. Então, por exemplo, é muito comum o pessoal fala assim, mas como que conseguiram tirar foto? Né? Porque a foto precisa de luz, né? Se ele é sensível à luz, ele conseguiu se manter materializado, imagina a capacidade de geração de ectoplasma desse médium. O cara é uma usina de ectoplasma, para conseguir fazer de tal ponto que nem a luz conseguiu fazer desfalecer aquela formação. Então tem que ser um Chico Xavier, tem que ser alguém que realmente tem uma capacidade ectoplásmica, como a gente chama, muito grande. E esse médium, a pessoa consegue gerar e sustentar aquilo ali. Né? A gente vai ver por que alguns não conseguem sustentar e outros conseguem. Né? Bom, no final de 1800 e tanto, acho que 1891, um cientista tentou estudar ectoplasma, antes do Charles Richet começar. E ele fez lá uns estudos dele, ele chegou à conclusão que tinha uma fórmula química, né? Composição lá de carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, uma fórmula enorme de grande. Mas olha só, para você chegar numa fórmula química complexa e complicada, quem está estudando isso não é nenhum espírita, não é nenhum espiritualista, é a ciência pesada, é cientista, né, de gabarito, que tem equipamento próprio, claro, a sua época, né, mas são cientistas que se dedicam a isso aí, são pessoas que têm uma capacidade de análise muito grande, não foi ninguém espírita que começou a estudar isso, também não foi ninguém espiritualista. Porque o espírito espiritualista, ele vê isso, mas ele não vai no laboratório medir nada, ele não faz análise de nada. A gente recai no que a ciência nos fala. E a ciência começou muito devagar com isso, como eu falei, em 1900. Hoje em dia, a coisa é diferente. Hoje em dia tem muito estudo, muita gente procurando saber o que é isso. Embora o número de materializações visíveis tenha diminuído absurdamente. É quase que uma coisa que existiu para chamar uma atenção. Ó, vocês têm que estudar isso aqui, vocês têm que... E depois que a gente engrenou a primeira nesse estudo, não precisa mais. Já está sendo estudado. Então, tudo tem assim tudo se encaixa. Bom, então vamos falar no ectoplasma dentro da gente, como que ele me ajuda ou me atrapalha, para que ele serve para mim. Então, olha só, nós somos seres que temos um pé no mundo material e um pé no mundo espiritual. Somos corpo material e espírito ao mesmo tempo. Nós percebemos tudo que existe no mundo material com os nossos 5 sentidos. Nenhum desses 5 sentidos serve para a gente perceber nada que está no mundo espiritual. Então, como é que a gente percebe as coisas do mundo espiritual? Com outras coisas, chamadas chakras, centros de força, centros vitais, é tudo o mesmo nome. Só que esses centros de força, centro vital, etc., não servem para identificar nada que está no mundo material. O chakra não me ajuda a ver, por exemplo, o alto-falante. É o olho que me deixa ver. Então, nós somos esse ser duplo, mas não somos independentes. Um não é independente do outro, senão a gente está partido ao meio. Então, tem que ter alguma coisa dentro de nós que une os dois. Então, nós temos aqui tudo que acontece no mundo material. A gente chama de fluidos materiais. Temos aqui tudo que acontece no mundo espiritual. A gente chama de fluidos espirituais. E tem alguém no meio que tem que ligar os dois. Esse alguém no meio chama fluido vital. Então, fluido vital tem uma perna no mundo material, uma perna no mundo espiritual. E mantém os dois unidos e coesos. Se acabar o fluido vital, se acabar a vitalidade, a gente morre. O que acontece? Os dois se separam. O corpo vai virar átomos que vão ser utilizados para outra coisa e o espírito retorna ao mundo espiritual.
Então, esse fluido vital que está ali no meio, ele é que vai manter a coisa coesa. Esse fluido vital é formado de ectoplasma. Olha só, então, esse fluido vital é formado do ectoplasma que nós geramos. E ele é que vai segurar isso tudo daí. Na hora que eu não consigo mais gerar ectoplasma, ou seja, está acabando o fluido vital, é como acaba a gasolina do carro. Você para e não consegue fazer mais nada. Né? Para nós, a gente falecimento. Então, esse fluido vital ele está no meio. O ectoplasma ele está no meio. Então, é o ectoplasma que permite o acoplamento de algo espiritual com algo material. E aí começa a ficar interessante, porque se eu sou um espírito encarnado, ou seja, eu sou um espírito que opera um corpo material, eu tenho que ter meu próprio ectoplasma. Todos nós, cada um de nós temos o nosso próprio ectoplasma, que é pessoal e intransferível. Eu consigo doar um pouco de ectoplasma. É um exemplo. A gente vai chegar lá. Mas a gente não consegue ter o mesmo ectoplasma que outra pessoa, porque cada um tem a sua história, cada um é diferente. Então, o ectoplasma ele vai permitir esse acoplamento. E ele é diferente para todo mundo, por quê? Porque ele é gerado dentro do corpo físico. Não tem duas pessoas com o mesmo corpo físico. Nós todos temos o nosso corpo físico de acordo com aquilo que a gente precisa para essa experiência encarnatória, né? Mas não temos dois corpos físicos iguais, nem gêmeos. Já sabe disso. Que um nasce com marca de nascença no rosto, o outro não, a ciência fica desesperada com isso. Porque, pelos padrões científicos clássicos, não se tem uma explicação. Aliás, a gente só consegue explicar cientificamente 34% dos casos de gêmeos. É muito pouco. 34% não é nada com a tecnologia que a gente tem. Ou seja, a tecnologia não está ajudando, porque não é essa forma de se achar a resposta. Não é pela tecnologia. Bom, então, como é gerado esse ectoplasma? Esse ectoplasma é gerado pelo metabolismo do corpo. O metabolismo do corpo igual ao metabolismo de cada uma das nossas 70 trilhões de células. Cada célula é como se fosse um corpo à parte. Toda célula dentro dela tem um sistema respiratório, um sistema digestivo, um sistema de deslocamento, como se fosse um corpo inteiro, físico. Só que ela não tem autonomia. O André Luiz fala que as células são animálculos infinitesimais, né, domesticados. Animálculos é um animal pequenininho. Infinitesimal é muito menor que você imaginou. Domesticado é que tem um dono, obedece a alguém. Esse alguém é o espírito. Então as células são organismos completos, porém totalmente dependentes do espírito que as controla. E essas células vão gerar um metabolismo do organismo. Bom, como é que acontece isso? Aí, aqui que começa a ficar interessante, que a gente começa a ser um pouco da ciência e entrar mais no espiritismo. Como que é metabolismo? Você se alimenta, por exemplo, você respira, né? O organismo faz uma coisa, você tem a sua energia para tocar a bala, né? É exatamente o que acontece dentro de cada célula. Então, cada célula, né, ingere ou traz para dentro dela duas coisas. Nós, por exemplo, o corpo inteiro, ele traz para dentro duas coisas. Uma é alimentos e outra é oxigênio. E ali acontece algum processo físico-químico. A célula faz a mesma coisa. Ela traz oxigênio, que está disponível em torno dela, e traz glicose, é o alimento dela. Ela traz glicose, isso passa pela membrana da célula, né? A glicose passa pela membrana, vem para dentro da célula, o oxigênio também. Quem recebe isso lá dentro é uma organela. Organela é um órgão pequenininho. A gente chama de organela porque, como a célula é pequenininha, né, a gente chama de organela. São órgãos como a gente tem coração, pulmão, intestino. Dentro da célula a gente tem coisas muito parecidas. E tem uma organela que é responsável pelo metabolismo, que ela recebe oxigênio e recebe glicose e vai trabalhar com esses dois alimentos. Essa organela é chamada mitocôndria. Cada célula tem muitas mitocôndrias, não é uma por célula. Nos lugares, nos órgãos onde o metabolismo é mais intenso, que é o fígado e o pulmão, a gente chega a ter 400 mitocôndrias por célula. Em outros lugares onde o metabolismo não é muito importante, dente, pele, são poucas, algumas dezenas só. Mas a gente chega a ter 400 mitocôndrias. Então, olha só a quantidade de oxigênio e glicose que essas células não puxam, porque elas estão, entre aspas, aí com fome.
Você precisa nutrir todas essas mitocôndrias. Essas mitocôndrias, então, recebem glicose, recebem oxigênio e fazem uma transformação. Essa transformação dá um resultado. É uma reação química. O resultado são 3 coisas. Gás carbônico, energia chamada ATP, eu já vou falar o que é, e ectoplasma. Bom, gás carbônico é a eliminação daquilo, né, que foi utilizado, é um subproduto. Né? ATP é a nossa energia muscular, energia que vitalidade, é aquilo que nos permite andar, né, fazer as nossas atividades, é ATP, energia muscular física, energia física. E ectoplasma é essa energia que fica em torno da célula flutuando, mas o corpo não sabe o que faz com ela. Parece estranho, né? Mas olha só, quem que gera o oxigênio que a gente respira? É a planta. O que a planta faz com o oxigênio? Nada, não serve para ela. Serve para outros. Nós, os animais, né? Que precisam respirar o oxigênio. Então, as células, as nossas células geram esse ectoplasma e não fazem nada com ela, porque não serve para ela. A célula gerou e pronto, entreguei aqui o meu produto, agora é com vocês aí. Quem quiser pegar, que pegue. É mais ou menos assim. Bom, então a gente acha que o processo é isso. Entram 2 coisas, glicose e oxigênio, e saem 3. ATP, ectoplasma e gás carbônico. Quando que sai mais ATP e quando que sai mais ectoplasma? Ou é sempre igual a 50%? Não é sempre igual a 50%. As pessoas que têm melhor nutrição em relação à vitamina D3 e sais minerais geram mais ATP do que ectoplasma. As pessoas que estão mais debilitadas em vitamina D3 e sais minerais geram mais ectoplasma. Então vamos tentar entender. Gerar mais ectoplasma é a mesma coisa que gerar menos energia vital, menos vitalidade, menos musculatura, menos capacidade, digamos aí uma palavra bem extrema, atlética. Então são pessoas que têm tendência a ser mais franzina, um corpo um pouquinho mais, entre aspas, aí, fraquinho, pelo menos quando a gente olha, né? Fulano parece fraquinho, né? E são pessoas menos físicas, por assim dizer, e mais espiritualizadas, porque o ectoplasma serve para quê? Para acoplar com o mundo espiritual, é ou não é? Então você olha para um Chico Xavier, né? Um cara assim, magrinho, pequenininho, você dá até medo de tocar nele, e ele cair. Você olha para uma Madre Teresa desse tamaninho, assim, nossa Senhora. E são pessoas extremamente espiritualizadas. Gandhi, são todos magrelinhos. Porque, né, são pessoas que têm uma conexão muito grande com o mundo espiritual. Então, é muito possível que elas gerem muito mais ectoplasma do que ATP. Bom, aí a gente entende isso. André Luiz fala assim, você está esquecendo uma coisa. Não é só oxigênio e glicose que entram na célula. Tem uma terceira coisa. E aí é que assusta. O estado mental também faz parte. Então, olha só, agora a mitocôndria vai receber 3 coisas. Vai receber glicose, oxigênio e pergunta lá em cima, como é que está aí? Ó? Aí a resposta vem, estou morrendo de raiva. Aí, raiva vai ser parte daquele processo. Então, a energia que foi gerada, que é ATP e ectoplasma, vai conter elementos de raiva nela. Se eu estou na fraternidade, todo contente, fiz um trabalho bonito e tal, de caridade, quando perguntar como é que está em cima, é isso que eu vou responder. Então, a energia que vai ser gerada dentro do corpo é uma energia muito boa. Em cada uma das células. Então, quando eu estou com raiva, quem está sofrendo não é a pessoa de quem eu tenho raiva. São as 70 trilhões de células. Que pode ser tão extremo, essa raiva, que não passa nem para fora do meu limite físico. Fica só ali me corroendo e vai me carcomendo e eu acabo me definhando. Quem está fazendo isso é o meu metabolismo, porque um componente do meu metabolismo é como é que está a coisa em cima. Né? Isso em relação à alimentação. Mas tem outros 2 fatores que influem no metabolismo. O segundo é a água. Então, a ingestão de água passa a ser uma coisa importante. Por quê? Gestão de água vai ajudar na circulação sanguínea, né? Pensa bem, o fluido vital tem 2 componentes. Um componente espiritual, né? Mas tem um componente material.
Essa perna material dele depende muito de água, para que isso circule nessa corrente sanguínea, né, de forma correta. Então, ingestão de água é muito importante. E aí tem algo mais, né, para nós espíritos, que é a água fluidificada, ou água magnetizada, conforme queira usar. Bom, como é que é isso? Olha só. Quando você vem para a reunião de tratamento, né, muitos centros fazem isso, depende um pouquinho de como é a atividade de cada centro, mas em média, né, você coloca os pacientes deitados no chão numa sala escura, pede para cada um trazer sua própria água, né, não pode ser coletiva, cada um traz sua própria aguinha de água, bota ali do seu lado, deita, e acontece então a sessão de tratamento, com um auxílio aí dos espíritos e tudo mais, tudo mais. O que esses espíritos estão fazendo? Eles vão colocar elementos fluídicos naquela água que vão nos ajudar quando a gente beber. Mas como é que eles fazem isso? Como é que eles colocam alguma coisa ali? Então, olha só, se eu tenho a minha garrafinha de água aqui do meu lado, obviamente eles sabem que a garrafinha é minha, eu que trouxe, né? Eles estão vendo. E aí o que eles fazem? Eles recolhem um pouco do meu ectoplasma e injetam na água. Em cima disso, depois disso, eles injetam os fluidos que eu estou precisando. Quando isso é feito, o que acontece? Ali tem a minha assinatura ectoplásmica, porque ali tem o meu ectoplasma. Quando eu beber essa água, não vai ter choque, porque ele é meu, ele contém algo que já é meu, ele é feito para mim, ele é sob medida para mim. O feito sob medida acontece exatamente dessa forma, eles injetam o nosso ectoplasma e a gente depois vai se beneficiar com isso, sem haver, entre aspas, aí, choque. É como se fosse, por exemplo, um choque anafilático, né? Eu recebi anestesia e não deu certo, porque é uma coisa estranha no meu corpo. Aquilo não é mais estranho no meu corpo, porque contém o meu próprio ectoplasma ali. Então, a água fluidificada é algo muito importante, muito importante. Mas, para eles poderem fluidificar essa água, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, a qualidade da água tem que ser boa. Onde que eu vou achar água boa? Água spring water, que eles falam aqui. Essas águas municipais recicladas, né, filtradas, refiltradas, não é que não serve, claro que serve, a gente bebe e ninguém morre. Mas para esse tipo de trabalho ela não é adequada, porque ela passou por um monte de processos. Às vezes eles colocam elementos ali para a gente, né, para a água ficar mais gostosinha, não é isso. Não é água para beber porque você está com sede, é um remédio. Então a água, ela deve ser água spring water, tá? E funciona dessa maneira. Bom, e a terceira coisa que influi no metabolismo é a respiração. Eu acho que não precisa nem muito falar aqui. Se você for tentar fazer um tratamento aí, uma meditação, uma yoga, você vai passar meses aprendendo a respirar antes de você trazer o seu tapetinho. Eles nem deixam você trazer seu tapetinho, se você não conseguir respirar, né, corretamente, segundo aquilo que vai te melhorar o seu ectoplasma. Então a respiração passa a ser um negócio também fundamental. São três coisas fundamentais, as três têm que acontecer ao mesmo tempo. Bom, quando a gente... Então o ectoplasma ele tem dois componentes, porque ele está no meio. Então, ele tem um pezinho no mundo material e um pezinho no mundo espiritual. No mundo material, a gente já viu de onde ele vem. Ele vem do metabolismo das células. Mas cadê o componente espiritual dele? De onde que vem? Olha só, quando a gente respira, o oxigênio vem das plantas. Como que a planta gera esse oxigênio? Através de algo chamado, né, fotossíntese, onde tem a clorofila e tal. Como se inicia o processo de formação do oxigênio dentro da planta? A fotossíntese. Foto é o que é luz, né? Ela recebe neutrinos do Sol, fazem um metabolismo e geram oxigênio. Se geram oxigênio com algo que vem do Sol, neutrinos, está vindo de outro canto, está vindo de fora do fluido planetário, está vindo de algo que está fora do, né, que vem de uma camada superior ao plano material. Quando esse oxigênio é gerado dentro da planta, ele tem esse componente, em parte. Quando eu inspiro esse oxigênio, eu trouxe para dentro esse componente. Ali está o meu componente espiritual do ectoplasma. Então, o componente material do ectoplasma é gerado pelas nossas células, pelo metabolismo, que inclui
água e alimentação. A parte não material, a parte espiritual do ectoplasma vem pela nossa respiração. E tudo se junta lá dentro, mas, o mais importante de tudo, vamos perguntar lá em cima, como é que está o seu estado mental. E eu vou viver dentro do meu corpo, dentro das minhas 70 trilhões de células, esse estado mental, microscopicamente, dentro de cada célula. Porque cada célula vai gerar ectoplasma que contém a assinatura do meu estado mental. Se eu estou ali na vingança, a energia de vingança circulando aqui dentro. Não é muito bom. Mas se eu estou na fraternidade, a energia de fraternidade aqui dentro é muito bom. Quem gera isso somos nós. O livre-arbítrio, aliás, né? Não é decreto divino. Não, esse cara aqui eu vou dar para ele só energia ruim. Esse cara aqui eu vou dar só boa. Não tem isso. Somos nós mesmos que fazemos isso. Então, André Luiz vem nos dizer o seguinte, porque é uma pergunta que a gente faz às vezes e não sabe dar resposta, mas está no livro Evolução dos Mundos. Quando a mitocôndria pergunta lá em cima como é que está o estado mental, existe uma comunicação. Então existe uma comunicação de um item material, que é as mitocôndrias, lá, átomos e moléculas e tal, dentro da célula, perguntando lá em cima no plano espiritual e recebendo uma resposta. Então houve uma comunicação direta com o plano espiritual. Foi lá em cima, perguntou e voltou. Depois, André Luiz vai nos dizer, dentro das mitocôndrias, nós temos uns tubinhos assim, como se fossem canudinhos, né, que fazem a conexão das energias espirituais e trazem essa energia para dentro e fora da célula, da mitocôndria. São chamados bióforos. Esses bióforos estão dentro, cada mitocôndria tem um monte de bióforos. Cada célula tem um monte de mitocôndria. Então, olha só, a comunicação nossa com o mundo espiritual é a nível celular. Quando a gente faz oração, cada célula está fazendo oração, cada célula está participando do processo. É muito mais, talvez, impactante isso que André Luiz fala do que o que a gente inicialmente pensa. Acho que vou fazer uma oraçãozinha aqui, sim, claro, tem seu valor, mas existe um mundo de coisas acontecendo aqui dentro enquanto eu faço essa oração. Para mim ou para o outro, não interessa. A oração é uma intenção, né? A direção começa a ficar secundária nesse tipo de estudo, né? Então é uma coisa que nos faz muito bem. Bom, então nós vimos que alimentação, água e respiração. Tá. A energia então fica em volta da célula. Se a energia ficar a vida inteira ali, nunca for retirada de volta da célula, começa a fazer mal para o organismo. Faz mal. A energia fica ali, ó, nunca é recolhida. A célula não sabe o que fazer com aquilo. Ela não vai usar aquilo. Quem que vai usar aquilo? Espíritos. Eu mesmo e outros. Outros começam a preocupar, né? Porque olha só, se essa energia fica ali, eu começo a ter sintomas clínicos. A gente divide esses sintomas clínicos num estudo técnico em 4 partes. São sintomas gerais, digestivos, auditivos e respiratórios. Sintomas gerais, por exemplo, enxaqueca. Tem gente que sofre de enxaqueca a vida inteira. E você vai 10 anos no médico, vai 20, troca de médico, não vai. Um dia acaba. Não teve explicação nenhuma. O dia que acaba é o dia que você mudou o pensamento. Porque aquela enxaqueca, o médico, todos os médicos durante os 20 anos viraram você de cabeça para baixo. Fizeram todos os exames de sangue, de urina, de tudo que é possível imaginar, e todos disseram para você, está tudo certo. Tá. Por quê? Porque tem uma energia acumulada que está ali na sua cabeça, dando a sensação de enxaqueca. A gente vai ver como é que isso acumula. Idem para outros sintomas, sinusite. Vai lá no médico, não dói aqui e tal, tira a radiografia, faz MRI, não tem nada, olha aqui. Olha comigo na tela, o médico fala isso, olha comigo na tela, não tem nada, e você está ali, sofrendo de, entre aspas, sinusite. Não é, é acúmulo de ectoplasma, que está dando sintoma clínico. E assim vai. Tem um monte, claro que para a gente chegar a essa conclusão, você tem que excluir primeiro a parte biológica. Tem que realmente fazer exame e tal, ter certeza que não tem nada ali obstruindo os sinos, etc, etc. Eu estou com isso há 20 anos, né? Não consegue descobrir, então começa a desconfiar, que tem alguma coisa aí que está fora do plano material. Tá?
Bom, por que acontece isso? Né? E como que a gente se livra disso? É mais importante ainda. Né? Você vai gerar sempre ectoplasma. Ele pode ser em maior quantidade ou menor quantidade. Mas ele pode ser também de melhor qualidade ou de pior qualidade. Você tem 4 possibilidades. Ectoplasma gerado em muita quantidade, o que acontece? Acumula rapidamente em torno das células. Gerou muito, você fica ali, né? Se você não recolher aquilo com uma certa rapidez, começa a acumular e dá problema. Então, essa é a questão da quantidade. E a questão da qualidade. Se você gerar um ectoplasma que é ruim ou bom, qual que é a diferença? Bom, espírito superior não consegue usar ectoplasma de baixa qualidade para fazer nada. O espírito superior usar o seu ectoplasma para alguma coisa, para você mesmo ou para os outros, precisa de um ectoplasma bom, de um nível de qualidade mínimo. Senão eles não conseguem. Quem consegue usar ectoplasma de má qualidade são espíritos que não são superiores. Em espiritismo chamado de obsessores. Então, olha só. Exemplo. Digamos que numa vida passada eu matei alguém com um tiro no coração. Aí, a pessoa desencarnou, né? Está lá desencarnado, morrendo de raiva de mim, não me perdoa, que é a minha cabeça. Eu estou aqui encarnado. Alguma hora eu vou desencarnar. Quando eu desencarno, né, a gente se desencontra, para meu alívio. Teoricamente. Mas digamos que eu encarne de novo antes dessa pessoa. Será que eu vou encarnar com o gabarito de Jesus, tendo saído de uma encarnação onde eu assassinei alguém? É muito provável que eu vou voltar mais ou menos igual. Se não for igualzinho 100%, é 99%. Então o que acontece? Eu continuo no meu padrão vibratório. Aquele sujeito, aquele espírito está desencarnado, ainda está me procurando. Mas eu estou no meu padrão vibratório que eu estava antes, portanto eu estou no meu padrão vibratório só. Se eu estou reencarnando dessa forma, potencialmente, até pela misericórdia divina, potencialmente eu vou vir com algum tipo de condição no coração, que pode se desenvolver em problema ou não, depende de como eu, né, tocar a bala nessa segunda encarnação. Se eu for bonitinho, certinho e tal, não sei o que lá, a condição clínica está lá. Ela não passa talvez um armor, não sei como é que fala em português, né? Fica aqui, o coração ali dá umas desequilibradas de vez em quando, não altera absolutamente nada. Mas se eu continuo, né, lá na maldade, na vingança e tal, o que acontece? Essa energia é vista pelo obsessor. O que ele faz? Ele pode adensar essa energia toda com o meu ectoplasma, porque ele consegue, porque ele está sintonizado comigo, ele adensa tudo e coloca em cima do meu coração, porque ele está vendo que ali potencialmente tem uma lesão. E aí eu começo a ter sintoma cardíaco de alguma forma, pontada no coração, desconforto, taquicardia. Aí vai no médico. Ele vira a gente de cabeça para baixo 3 vezes e fala: você não tem nada, você tem um coração de um garotão de 20 anos. E a gente, mas eu estou desesperado. Não tem nada. Não tem. Você pode botar em qualquer ecograma, eletrocardiograma, o que quiser. MRI não vai sair nada. Porque esses exames, eles estão olhando para as células e moléculas. Eles não estão usando para a energia que tem em volta. Que é o ectoplasma que está fora do material. Então, olha só. A gente abriu as portas, né, um problema muito grande aí no passado, e a gente fica meio perdido, porque não sabe por que isso está acontecendo. Os espíritos vêm explicar. André Luiz explica isso bonitinho. Eu estou simplificando muito aqui, mas é exatamente, o conceito é esse. A explicação vai um pouquinho mais a fundo, né, muito mais técnica, mas o conceito é exatamente isso. Então, eu vim nessa segunda encarnação com potencialmente uma lesão kármica. E o obsessor me encontrou, está fazendo a festa. Eu estou sofrendo isso. Por quê? Porque eu estou gerando ectoplasma de baixa qualidade. Por que eu estou gerando ectoplasma de baixa qualidade? Uma parte tem a ver com a coisa material, como eu me alimento, como eu bebo água e como eu respiro. Outra parte tem a ver com o meu estado mental, lembra? Então, mudar o estado mental é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Segundo, mudar a maneira com que eu me alimento, bebo água e respiro. Porque aí eu saio
do ectoplasma de baixa qualidade. Eu começo a melhorar a qualidade do meu ectoplasma, esses espíritos obsessores não conseguem mais acessar o ectoplasma. Vai melhorando, quem que vai conseguir acessar esse ectoplasma agora? Os espíritos superiores. O que eles vão fazer? Olhar para mim e falar, nossa, isso aqui é uma mina de ouro, esse cara deixou recolher todo esse ectoplasma aqui, porque serve para os outros. E aí a energia não fica circulando, causando sintoma clínico. Ela é recolhida pela espiritualidade superior. Então, por exemplo, nós aqui, ou em qualquer reunião mediúnica, né? Principalmente em palestra pública, né? Mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, não é incomum, né? A gente vem todo contente pro centro, fulano é famoso, tá todo alegre, todo contente, senta na cadeira, todo empolgado. Aí o palestrante que a gente quer ver está todo empolgado, começa a falar, a gente começa a ter um sono absurdo. Começa a desligar o olho, começa a fechar, a gente começa a bocejar. E por causa dos padrões sociais a gente se sente mal. Fica se escondendo. E se sente mal. E por que isso está acontecendo? Como? Eu vim a 1000 cheio, eu passei pela porta ali, eu estava a 10 mil, tudo querendo ouvir o cara falar, o cara começa a falar. E eu, o que aconteceu? Olha só, ectoplasma é energia. Quando o meu ectoplasma está melhor, a espiritualidade superior vem e faz o quê? Recolhe. Quando recolhe, arrancou minha energia. Mas daqui a 5 minutos eu levanto. Né? Aí, se eles recolherem de novo, eu tenho outra queda. E vai. Então, quando a gente tem esses bocejos inexplicáveis, eu digo inexplicáveis porque se você está num dia que foi muito difícil, cansado, fez muito exercício físico, é completamente justificável. Mas quando não é isso. A gente está falando do ectoplasma. Então a gente não deveria se sentir mal por causa do bocejo, se esconder e tal. Não. A gente deveria se sentir bem. Mas entendendo por quê. Vai pensar que vem, vai estar todo mundo também. Está todo mundo também. Não sei se você já aconteceu com vocês. Às vezes você chega na hora de fazer o seu evangelho no lar, digamos que é, sei lá, hoje, terça-feira, sei lá, 9 horas da noite. Aí vai chegando a hora, vamos preparar, tal, prepara a água. Você começa a fazer, alguém a fazer a leitura, a gente desaba. Não sei se já aconteceu com você. Não necessariamente toda semana, mas a gente desaba. E às vezes a gente está sentado aí ouvindo o palestrante falar e a gente desdobra. A gente sai fora e perde 10 segundos do que ele falou, 15, às vezes até mais. E começa a ficar muito fragmentado, né? Porque eu perdi 10 segundos aqui, depois 15 aqui, depois 40 ali. Puxa, né? Ele falou alguma coisa, mas eu não lembro o que foi. E a gente tem consciência disso. Por quê? Porque arrancaram minha energia. Então, ectoplasma é um negócio muito sério, né? O estudo de ectoplasma pode ser muito mais profundo, muito mais técnico, muito mais científico, mas a gente queria passar um panorama geral da seriedade que é a alimentação. Deixa eu só falar mais uma coisa sobre a alimentação, que eu me lembrei agora, que faz o ectoplasma ser de baixa qualidade. Comer produtos industrializados, enlatados. Abaixa absurdamente a qualidade do nosso ectoplasma. Isso pela seguinte razão. Lembrando algo que eu falei antes. Quando a gente está bem nutrido de vitamina D3 e sais minerais, a gente gera mais ATP e menos ectoplasma. Quando você vai comprar produto enlatado, imagina que você vai comprar uma lata de milho enlatada, você abre a latinha, derruba o milho todo lá, e digamos que você observa que cada milho está num tamanho diferente. Tem os grandões, os pequenininhos, os minúsculos, os médios, e em tons de amarelo diferentes. Uns quase branquinhos, outros muito amarelos, outros mais ou menos no meio. Não seria estranho, você não ficaria cismado de comer algo assim? Você abriu a lata, tá... A nossa primeira ideia é, puxa, a lata está estragada. A ideia é que isso não está bom. Então, para evitar esse tipo de coisa, o que os fabricantes fazem? Quando isso entra na linha de produção, então o milho, né, tira lá todo o sabugo do milho e tal. Quando o milho entra na linha de produção, ele passa por uns banhos químicos, cujo objetivo é tirar sais minerais e vitamina D3, para que ele fique todo igual. Quando você abre a latinha de milho, estão todos iguais, do mesmo tamanho, da mesma corzinha. E você não precisa se preocupar. O que acontece quando tira a vitamina D3 e sais minerais? A gente tem menos energia, gera menos energia orgânica, que é o ATP, e mais ectoplasma, de baixa qualidade. Os obsessores adoram quando a gente come enlatado.
Obrigado, gente. Boa noite a todos. Muito obrigado, Luiz. Os avisos já foram dados, só que é um que eu quero acrescentar. A gente tem atendimento fraterno aqui. Se alguém hoje estiver precisando ser atendido, é só procurar um dos trabalhadores aqui, dizer eu preciso conversar com alguém, e a gente direciona você para conversar com alguém. Não saia daqui com essa vontade, tá bom? Eu queria pedir o pessoal para dar uma apagada na luz aí, colocar uma musiquinha para a gente fazer uma vibração e gerar uma qualidade boa de ectoplasma agora. A gente entendeu direitinho. E para que a gente possa gerar esse ectoplasma de forma tranquila, vamos tentar, aqueles que ficarem confortáveis, de fechar os seus olhos e de dar aquele mergulho interno. Escuta a tua respiração nesse momento, respira longo e profundamente, inspirando, prendendo um pouquinho e soltando levemente o ar. Novamente fazendo isso, sentindo o ar penetrando, concentrando apenas na respiração. Esvaziar a mente nesse momento. Qualquer pensamento do dia a dia que vier, deixa passar. Não concentra nele, deixa passar. Agradece e deixa passar. Deixa que esse Deus interno fale contigo agora. E nesse momento entregamos, Senhor, nosso Pai, em Tuas mãos, tudo aquilo que nos incomoda, toda dor, toda enfermidade, seja ela física ou emocional, psíquica. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, as nossas dores, dores da alma, dores do corpo, pedindo, Senhor, humildemente, a cura, que possamos ser curados daquilo que nos incomoda tanto, daquilo que nos causa tanta dor. Envia nesse momento para cada um de nós, Senhor, a Tua sabedoria, para que possamos ter discernimento, para que possamos fazer melhores escolhas, para que os nossos atos e a nossa fala tenham comunhão, que ao pregarmos e tentarmos viver o Evangelho, que possamos também tentá-lo colocar em prática no nosso dia a dia, tentar vivê-lo da melhor forma possível. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos nesse momento a reconhecer a nossa filiação divina, que somos Teus filhos. Que dentro de cada um de nós habita um pouco do Criador. E após entregar essas coisas que nos incomodam, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, as nossas angústias, pedimos a Ti novamente, Pai, que abençoe os nossos familiares, os nossos amigos e também aqueles que não são tão amigos, pois são os nossos irmãos e precisamos ter a caridade de amá-los mesmo, apesar das dificuldades de relacionamento. Ajuda-nos a entender que cada lição que chega a
cada um de nós tem um único objetivo: despertar o ser divino que muitas vezes dorme em nós, está adormecido. Que possamos manter as nossas mentes tranquilas, confiantes, serenas, confiantes na direção que tu, Senhor, tem para cada um de nós, seus filhos. Agradecemos profundamente o teu imenso amor e pedimos mais uma vez, Pai, que derrame sobre toda a humanidade a paz, o amor, a solidariedade, que possamos ser sempre empáticos uns com os outros, que possamos exercitar o amor de forma plena, que possamos sair daqui hoje, Senhor, mais fortalecidos do seu grande amor por cada um de nós. Agradecemos a espiritualidade amiga, aos mentores dessa casa e desse trabalho, pedindo permissão para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Nesse momento, pedimos aos trabalhadores dos passistas da casa que, por favor, aqueles que estão em condição de dar passe, fiquem de pé nesse momento, venham aqui para frente.